Olá, querido amigo, tudo bom? Que alegria estar com vocês em mais um resumo da lição de jovens. Vocês aí que estudaram durante a semana, quem não estudou, fica a dica aí, estude e depois vem conosco aqui para a gente recapitular, trocar uma ideia, para que amanhã você possa também estar junto ali com seus amigos da lição, compartilhando o que aprendeu e principalmente colocando em prática cada ensinamento. Essa semana aprendemos por meio da história de Abraão. A história de Abraão, tentar resumir no estudo de uma semana é até pouco tempo, mas deu para a gente ter uma lição importante, porque sempre a ênfase é sobre fidelidade. Então ele aborda em uma perspectiva de Abraão sendo fiel. E no caso aí o texto utilizado como principal da lição foi Hebreus capítulo 11, do verso 8 a 19, que vem trazendo ali a galeria dos heróis da fé e começa com os patriarcas. Então fala sobre Abraão, depois vem falando sobre sua esposa Sara, o filho da promessa, Isaac, depois Jacó, e ali a ênfase, até a lição traz Abraão no seu camelo, e aí pergunta, né? Vai para onde? Aí vem um outro, vai para onde? E aí então Hebreus 11, verso 8 diz, pela fé Abraão, quando chamado a obedecer, a fim de ir para um lugar que deveria receber como herança e partiu, sem saber para onde ia. O interessante é que Abraão partiu só com a passagem de ida. Abraão foi realmente se despedindo, sem caminho de volta. Pela fé, ele se apegou às promessas de Deus. Deus disse que traria sobre ele riqueza, fortuna, e não é que Abraão já tinha, mas que ele iria possuir, e ali dele faria uma grande nação. Abraão então se apegou à promessa de Deus, porque aquele que prometeu é fiel e justo para cumprir. E ele assim seguiu o seu caminho. A única informação que ele tinha era a palavra de Deus, e era o que bastava. Simplesmente ir porque Deus mandou. Geralmente não conseguimos ver o futuro quando obedecemos ao chamado do Senhor para abandonar nossos planos e sonhos. Às vezes Deus te chama também para uma renúncia de um trabalho, de um local, e a gente fica nessa dúvida, né? Olha, por exemplo, para mim, eu moro no Pará, mas vim de Salvador, vim da Bahia, e a gente veio sem conhecer essa terra, mas pela fé, acreditando que daqui Deus iria nos abençoar e nos tornar canal de bênção. Assim, queridos, precisamos entender que a conclusão é que é impossível seguir a Jesus sem qualquer tipo de abnegação. Todos nós, nessa caminhada cristã, temos coisas que teremos que deixar para trás. Abandonar em meio a seguir a Cristo. Não dá para servir a dois senhores. E a gente precisa deixar para que então a bênção venha sobre nós. Eu gosto do texto de Tiago, capítulo 3, verso 11 e 12, que diz que não pode duas fontes jorrar pelo mesmo rio, uma amarga e uma doce, uma boa e uma ruim. Às vezes Deus vai permitir que coisas que saiam da sua vida é para que cheguem outras melhores. Às vezes algumas até ruins que a gente não percebia, mas para que a bênção reine em nossa vida. Por isso confie sempre na guia sincera e fiel do Senhor. Ele sabia que nunca mais voltaria. Era uma viagem só de ida, como sempre deve ser nossa jornada espiritual com Deus. Sempre olhar para frente e cuidar para trás com o que já aprendemos, mas não o desejo para voltar. Porque se estamos em uma crescente melhoria, para a frente é que está a nossa vitória, e não no retorno. A lição também fala sobre os outros em primeiro lugar, que é uma abordagem sobre Abraão e Ló. Seu sobrinho Ló foi impactado com a vida de Abraão, a providência de Deus sobre sua vida. E quando seus pastores começaram a abrigar, Abraão gentilmente permitiu que Ló escolhesse o caminho. Ló tinha uma perspectiva diferente de Abraão. Abraão sabia que onde ele colocasse sua mão, a forma que ele agisse, Deus iria o abençoar. A Ló ainda estava com o olho naquilo que poderia assim ser frutífero, olhos humanos para resolver coisas espirituais. Então escolheu a província que parecia melhor, mas na província ele colocou sua família em um lugar de risco, um lugar que expôs sua família a perigos de toda ordem. A ganância de Ló levou a uma cadeia de circunstâncias que expôs seus filhos e esposa
a influências negativas que eles não conseguiam combater. A gente, às vezes, amigos, ficam de olho nos lugares que podem produzir mais riqueza, lugares que aparente nossos olhos acham melhor, mas muitas das vezes lugares de risco. Quer ver, por exemplo? Todo mundo quer ir para a capital, todo mundo quer ir para uma cidade grande. É bom para trabalhar? É, mas a gente fica mais vulnerável espiritualmente. Às vezes a gente consegue um emprego mais simples, ter uma vida mais pacata, mas de um lugar que permite a nossa fé crescer e o Espírito Santo trabalhar ainda melhor em nós. Eu sei que eu estou falando para pessoas que às vezes não têm a opção de sair. Assim é a circunstância do momento. Mas ore a Deus e repense, porque às vezes onde você está pode estar, em vez de te ajudando, sim te destruindo. A resposta de Abraão foi construir um altar ao Senhor, quando ele escolheu mesmo ali nas colinas. E o que foi que ele fez? Apresentou as ofertas como um simples ato de adoração. Não doando a Deus, mas o adorando. Quando ele fez o sacrifício, ele reconheceu que ali Deus colocaria a bênção sobre a sua vida. Abraão era um homem de fé e sabia que Deus estava com ele. Ato de adoração. Todos os bens, todas as províncias e toda a população de Sodoma e Gomorra foram levados por inimigos. Com isso, até o seu sobrinho Ló foi levado também. E o que foi que aconteceu? Abraão, com cerca de 318 servos, foram em busca e venceram aquela batalha. E agora, por motivo que sempre ocorria nas guerras, ele tinha o direito aos desposos, né? Eu acho que é assim mais ou menos a expressão despojo, que é o que foi recuperado da batalha, o que foi ganho, os lucros. E o interessante é que em vez de Abraão, a Bíblia dizer que Abraão ficou com tudo e agora Sodoma e Gomorra pertencia a ele, ele simplesmente agora tem um encontro com Melquisedeque, o rei de Salém, que era Jerusalém, que ali então viria no futuro a se tornar a casa do tesouro. E o que foi que aconteceu? Ele devolveu o dízimo, mesmo antes de ser estabelecido o povo de Israel. Abraão agora devolve um dízimo ali como uma prática. A gente nota que aquilo foi feito como uma prática que ele já tinha, e não só ele, mas o povo de Israel. Acredite-se que de Adão até Abraão era se dado esse dízimo daquilo que tinha. Lembra lá de Caim e Abel que ofereceram o que? A Caim foi rejeitado porque ofereceu do que restou. Abel foi aceitar a sua oferta porque Deus das primícias foi dado ao Senhor. Então, era uma prática feita. E assim fica para nós também, que a gente precisa ser fiel ao Senhor e devolver daquilo que Ele tem nos abençoado. Antes de fazer qualquer coisa, Abraão devolveu o dízimo de tudo a representante de Deus em um ato de adoração que expressava a submissão e fidelidade. O interessante é que, por não ter uma explicação sobre o dízimo, se entende que isso já era uma prática comum. Lembre-se, o Antigo Testamento, porque o texto que estamos falando está em Gênesis, no capítulo, só aqui destacar vocês, 14, verso 19 e 20. Então, o Pentateuco, né, foi escrito ali diretamente para os judeus, até hoje é praticado por eles. Então, se falava sobre uma coisa que já era comum na mente dele. Lembre-se que o mesmo que escreveu Gênesis foi quem escreveu Levítico, Números, Deuteronômio, que destaca bastante o aspecto dos dízimos. O dízimo e o sábado são santos para o Senhor, e o silêncio do Novo Testamento sobre o cancelamento dessas práticas são importantes e evidências de que elas não foram abolidas por Jesus. Mateus 23, Jesus diz: porque dá o dízimo do coentro, do cominho, mas no seu coração vocês são maus. Então, fazer essas coisas sem omitir as outras. Então, ali Jesus sabia da prática deles e não disse que era errado, mas era para fazer elas sem deixar de fazer as outras. A lição de quarta-feira fala sobre um momento hipertexto. E aí separamos para pensar os atos de fé de Abraão. Foram cada vez mais crescentes. Então, passo a passo, Abraão ia crescendo na fé. Um momento de cada vez. E assim deve ser a vida do crente. Ela precisa ser crescente na presença de Deus. A lição de quarta-feira também tem a rede semântica, onde a palavra principal foi passos. Qual foi as 4 que vocês escolheram? Eu botei as minhas: comunhão, entrega, fé e disciplina. A gente só consegue fazer as coisas de Deus, queridos, pela fé. O primeiro aspecto importante é a fé. Segundo, é disciplina, todo dia fazer. Envolve obediência.
E também o que? A comunhão diária com Deus que nos leva a isso. E a gente precisa entregar sem reserva a nossa vida nas mãos de Deus. Quando olhamos para a quinta, fala sobre oferta extrema. Depois de receber a garantia de proteção de Deus e uma grande recompensa em Gênesis 15:1, Abraão também recebeu a promessa de um filho e que seu filho, que a sua descendência, né, cresceria na terra por meio deste filho. Porque não tinha como Abraão ser o pai de uma grande nação sem ter uma descendência. Você vê que Abraão, junto com sua esposa, tentaram cumprir a promessa de Deus pela sua própria vontade. Quando eles tomaram ali, Abraão tomou Agar para engravidou Agar, a serva de Sara, eles tentaram então resolver o problema de que Sara não tinha filhos e ali então não fez aquilo que agradava o Senhor e sim trouxe problema para o seu casamento. Deus prometeu a Abraão quando ele tinha 99 anos que ele teria um filho e assim Deus cumpriu. Só que mais à frente Deus pede aquele filho como uma oferta. E o que Abraão faz? Abraão, ele leva seu filho para ser oferecido. Sabe por quê? Porque Abraão sabia que tudo pertence a Deus. E quando Deus pede, amigos, é bom ser fiel ao Senhor, porque ele sabe o que é melhor para nós. Abraão, sem hesitar, levou seu filho. Seu filho estranhou porque levava agora ali material para preparar para um holocausto, para fazer ali um sacrifício. E ele pergunta: pai, cadê a oferta, né? Cadê o cordeiro? E ele diz: Deus proverá, meu filho. Deus proverá para si. E ali então, ele convida o seu filho, que já não era uma criancinha, mas um rapazinho, para se deitar sobre o altar que foi preparado. E quando ele pega o tutelo para sacrificar o seu filho, Deus diz: Abraão, não precisa. Já foi cumprida então, a sua fé foi provada e você se mostrou fiel. E Deus providenciou um cordeiro, no qual ele sacrificou. Abraão cria que por mais que seu filho morresse, Deus podia ressuscitá-lo. Então a gente precisa, querido, viver pela fé e entender que temos um Deus de amor que se preocupa com todos os detalhes de nossa vida. Quando ele nos pede é porque ele tem algo melhor para dar. Quando ele pede para que você sacrifique, abandone algo, entenda que é o melhor para a sua vida. Quando a gente fala de dízimo e oferta, é apenas uma expressão de adoração por tudo que Deus já tem dado por nós. Confie no Senhor e sua providência, porque o melhor Deus continuará fazendo sobre a sua vida. Apontar para uma oferta que mais tarde seria apresentada, olha, aquele momento ali. O Senhor proverá. Significa que ele proverá, ele não só proveu para Abraão, mas ele provê para nós também, porque o sacrifício ali de Abraão, que ele faria do seu filho, era o simbolismo do sacrifício que Deus faria mais à frente, do seu filho por nós, Jesus Cristo. Cristo morreu na cruz para que agora, por intermédio desse sacrifício, eu e você temos acesso à vida eterna. A lição de sexta-feira traz alguns textos do Espírito e Profecia, enfatizando esse aspecto do dízimo e oferta, mas também fala sobre Abraão logo no início, que diz assim, ó, muitos ainda são provados como Abraão, não ouvem a voz de Deus falando diretamente do céu, mas ele os chama pelos ensinos da sua palavra e acontecimento da sua providência. Então, queridos, a gente não ouve como Abraão diretamente Deus dizendo faça isso e aquilo, mas quando a gente busca o Senhor por meio da oração e da sua palavra, nós se tornamos sensíveis à voz do Espírito Santo e assim muitas das vezes podemos ouvir claramente o assim diz o Senhor sobre a nossa vida. Pode ser exigido que abandone uma carreira que promete riqueza, honra, que deixe amizades agradáveis e proveitosas. Deus, ele quer realizar os seus sonhos sobre nossa vida. E a palavra de Deus diz que os sonhos de Deus são maiores do que os nossos sonhos. Mas para isso é necessário renúncia, abandonar o eu e permitir que o Espírito cresça sobre nossa vida, a vontade de Deus seja cumprida. Aquele que deseja fazer isso tem a fé de Abraão, e com ele partilhará naquele eterno peso de glória, acima de toda comparação. Abraão, então, queridos, recebeu a plenitude do Espírito, teve a fé genuína, e Deus espera também que a gente creia e confia nele, para que ele derrame completamente o seu Espírito sobre nós. Gotas temos hoje, mas Deus quer derramar chuvas do Espírito sobre nós. Creia, confie em Deus, que o melhor Deus já está fazendo por mim e por você. Vamos orar? Querido Deus, ó Pai, abençoe nosso amigo que está participando aqui desse resumo da lição.
que a tua graça e o teu poder esteja sobre ele. Nos dê um bom dia de preparação no nome de Cristo Jesus. Amém, Senhor. Meus queridos, amanhã teremos aí o devocional logo cedo e à tarde a gente vai colocar no sábado aí a introdução da lição, tá bom? De adultos. Um abraço, queridos. Tchau, tchau.